Olá, meus amados, bom dia. Tudo bem com vocês? Que o Senhor possa abençoar ricamente, poderosamente a cada uma que vier aqui assistir esse videozinho. E eu, algum tempo atrás, eu fiz os 5 modelinhos de sapatinho femininos em uma base. E hoje eu trouxe 3 botinhas para vocês. 2 masculinas e uma feminina com a mesma base. É praticamente a base daqueles 5 e 1, né? Mas eu vou estar tentando passar para vocês esses modelos de botinha. Eu ia fazer 5, mas como o vídeo fica muito extenso, longo, né? Aí eu vou fazer só 3, mas eu vou fazer mais 2, depois eu gravo elas, sendo a mesma base. Então, meninas, eu fiz essa bota, olha como ficou linda, essa botinha, certo? Na solinha de crochê, ó, fiz essa aqui, na solinha de crochê também, e fiz essa na solinha emborrachada. Todas têm 70 pontos. E se vocês perceberem, essa ficou bem maior do que as outras 2. Tudo tem 70 pontos. Então, eu vou estar gravando essa para vocês e vou estar finalizando essas 2 com vocês, porque é a mesma base. Essas 2 aqui, quando eu for finalizar elas com vocês, eu passo a cor das linhas e o tipo de linha que eu utilizei. E essa aqui, para mim estar confeccionando ela, eu vou estar precisando de uma solinha de crochê com 70 pontos. Tem aqui no canal, vou deixar no card para vocês. Eu vou precisar de um cardacinho, certo? Eu coloquei branquinho, mas se vocês quiserem colocar rosa, vocês colocam. Se vocês perceberem, ó, se eu puxar ele, ele vai ficar bem fininho, porque eu tirei aquela parte de dentro do meu cardaço. Porque quando a gente vai amarrar, fazer o lacinho, ele fica torto. Então, e é mais grossinho, né? Fica meio, não sei, é duro, para ser sincera. Aí eu tiro aquela partezinha de dentro. Tem aproximadamente 50 centímetros. Quem vende esse cardaço é o Emílio. E vou precisar também de 6 ilhóis. Eu não peguei eles aqui, mas eu vou pegar ilhóis número 54 de alumínio. Quem vende também é o Emílio. Tanto o cardacinho como o ilhóis. Eu deixo o telefone do Emílio na descrição do vídeo. Vou precisar do meu alicate, certo? Minha amiga Ana mandou, um beijo, Ana. Vou trabalhar com essa agulha aqui, ela é 1.8, mas eu indico a vocês a trabalhar com a agulha 1.5, porque é bem melhor do que trabalhar com a 1.75, já descobri isso. Vou precisar de tesoura, certo? Uma palmilha. Essa palmilha quem enviou para mim foi a Iris. Eu deixo o telefone da Iris na descrição do vídeo também. E uma praquinha. A minha praquinha é escrito Zidoca, sapatinhos de crochê. Mas vou estar confeccionando a minha botinha na linha Bela Fashion com a cor 377. A Mônica enviou para mim essa linha. Obrigada, Mônica. Vou estar trabalhando para fazer pequenos detalhes da linha Anne. Nessas duas eu utilizei. Tá vendo aquela costura aqui? Olha só, eu fiz igual. E um detalhezinho aqui que eu vou estar ensinando a fazer esse detalhe para vocês com a linha preta, que é a 89,50, se eu não me engano. Tá meia desbotada. Vou estar precisando
dessa lã, certo? Desse fio aqui, que a cor é o 3526, é da Círculo, é a Ternura, tá vendo? 230 metros, é ótimo trabalhar com isso aqui. Vou pegar mais. E olha, para mim estar confeccionando a minha solinha, eu trabalhei com essa linha a 76,25 a Charme e levantei essa parte branquinha com a Bela Fashion também, certo? Que é a 2. Essas linhas Bela, a Tex dela é a 295 e a Charme, a Tex dela é a 396. Não. Deixa eu me achar. Até esqueci, peraí. Sim, achei. É a 378, a Tex, certo? Então, esse é o material que a gente vai utilizar para fazer essa botinha. Vou mostrar mais algo para vocês. Quando eu fiz essa botinha, eu postei aqui na minha cidade, aí uma mãezinha me encomendou ela, aliás, comprou ela já, por isso eu estou gravando hoje para vocês, e ela me encomendou uma touquinha. Eu fiz a minha touquinha, tá vendo? Fiz ela com isso aqui, aquela pelúcia da Pinguim, coloquei um pomponzinho e fiz o tapa-orelha, viu? O meu tapa-orelha, menina, como eu vejo muitas aí, ele fica reto. O meu fiz encurvadinho, percebe que tá bem encurvadinho para caber certinho na orelha. E olha que graça que ficou essa touquinha. Não gosto. Ela eu confeccionei na Charme, porque na minha cidade não tem lã. Para ser sincera para vocês, meus material de linha estão acabando e eu saí para estar comprando e não achei. E olha que graça que ficou. Quiser o vídeo dela, eu posso estar gravando. É só deixar um comentário bem carinhosinho aí, né? Quem sabe eu gravo para vocês. Então, vamos partir para nosso vídeo. Olha só. Com a minha solinha do lado avesso para cima, eu vou pegar a minha linha, puxar ela e vou passar, ó, aliás, minto, meninas, vou vir aqui no meu primeiro buraquinho, sair no segundo buraquinho e vou puxar a minha linha. Vou puxar a minha linha e vou fazer uma, duas correntinhas, que equivale ao ponto baixo. Vem nesse buraquinho onde eu saí, sai no próximo buraquinho e faço um ponto baixo. Nesse onde eu saí, eu enfio a minha agulha, sai no próximo, faço um ponto baixo. Eu vou passar a minha carreira por toda a volta da solinha dessa forma, pegando em relevo, certo? Já para me dar esse acabamento aqui embaixo, tá vendo? Esse acabamento aqui embaixo. E dessa forma, passo por toda a volta, certo? Onde eu saio a minha agulha, eu enfio ela novamente, sai no próximo. Olha lá. E puxo a minha linha, faço meu ponto baixo. Aonde eu saí, enfio novamente e saio no próximo. Então, vou passar por toda a volta dessa forma. E volto com vocês. Na emborrachada, primeira coisa que a gente vai fazer é passar a carreirinha de pontos baixíssimo, certo? Depois a gente pega as duas laçadinhas normal e faz a primeira carreira de pontos baixos. Lembrando que quando a gente faz a laçadinha vou até pegar uma. Olha só, amados, eu peguei a solinha já com a carreirinha de pontos baixíssimos, tá vendo? Então, quando a gente vai passar a nossa carreira, a gente sempre vem aqui, introduz a nossa linha e passa a carreirinha de pontos baixos normal, não é isso?
e vai passando a carreira de pontos baixos, pegando as duas laçadinhas. Nessa, não é dessa forma. Eu vou virar também ela com a parte para cima e vou pegar de dentro para fora, certo? Pego de dentro para fora, olha só. E puxo a minha linha, certo? Puxo a minha linha, faço uma correntinha, no mesmo buraquinho eu faço o meu primeiro ponto baixo. E vou passando por toda a volta pontos baixos, certo? De dentro para fora, porque senão vai ficar com um ponto diferente. Nós não quer isso, né? Nós quer a nossa botinha toda com o mesmo ponto, certo? Olha, e passo todo em volta até eu chegar no final. Da mesma forma, eu passei nessa aqui, tá vendo? Eu dei continuidade, terminei. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou aqui, prendo com ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo. Eu viro o meu trabalho, faço uma correntinha. Nesse mesmo buraquinho, eu faço o meu primeiro ponto baixo. E vou passar pontos baixos por toda a volta, até eu chegar no final, certo? Da mesma forma na emborrachada. Chegando no final, eu viro o trabalho e dou continuidade, certo? É dessa forma que a gente faz. Lembrando, olha só, essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Ela fica igual a mesma na solinha de crochê. Lembrando, essa botinha aqui é a bota Helena. Só que a bota Helena eu fiz ela toda em pontos baixos. Aí teve uma amadinha que postou essa botinha e eu acatei a cor da artesã que fez. Então, dou os créditos à artesã que usou essas duas cores, que eu adorei essas duas cores aqui, certo? Então, todo o crédito vai para ela. Mas isso aqui é igual a bota Helena, só que eu acho que é tudo em ponto baixo, certo? Então, eu vou passar a minha carreira de pontos baixos aqui por toda a volta. Quando eu estiver no final dela, eu volto com vocês, ok? E olha só, meus amados, aí eu cheguei aqui no final, prendi com um ponto baixíssimo, vou até estar desmanchando, porque eu já cortei a minha linha. Prendo com um ponto baixíssimo, lá no meu primeiro ponto baixo, puxo a minha linha, certo? Venho aqui nesse buraquinho e puxo ela para dentro. Ó, puxo ela para dentro. Peraí, não gastar eu aqui. E puxo ela para dentro. Ó, só dessa forma, certo? Aí eu não remato nem nada, eu deixo ela dessa forma. E olha como fica bem legalzinho. Tá vendo? Fica retinha e bem legal, né? Eu vou pegar a minha linha rosa. Ó. Eu vou vir aqui nesse último pontinho que eu fiz aqui, ou foi o primeiro, não sei. E vou prender essa linha, certo? Vou prender ela pegando só a laçadinha de dentro, faço uma correntinha. Nessa mesma laçadinha, eu faço um meio ponto. E vou passar por toda a volta, pegando só a laçadinha de dentro, vou passar meio ponto por toda a volta, certo? Olha, e vou passando, e vou prendendo essas duas linhas. Aqui até eu faço o pontinho mais apertadinho, porque eu estou prendendo duas linhas, certo? Olha, faço o meu meio ponto. E vou prendendo as minhas linhas. Prendo um pedaço, legal, depois eu corto elas. Nem aqui, tipo aqui. Essa aqui eu já posso deixar ela para trás, que ela já tá bem presa, certo? E dou continuidade. Então, vou dar continuidade até no final. Chega no final da carreira, eu volto com vocês. Lembrando, meio ponto, pegando
só a laçadinha de dentro, ok? Olha só, meus amados, cheguei aqui no final da minha carreira, eu prendo com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, volto nesse mesmo pontinho e faço outro meio ponto. Vou passar essa carreira e mais outra, são 3 carreiras. Eu vou passar elas e volto com vocês. Olha só, meus amados, eu passei as minhas 3 carreiras de meio ponto, tá vendo? 1, 2, 3 carreiras de meio ponto. Aí o que eu fiz? Eu cheguei aqui, ó, eu achei o meio do meu sapatinho e vim aqui, marquei aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e marquei no 28. Então, eu tenho 28 pontos aqui na frente. Por que que eu marquei isso aqui? Porque agora eu não vou estar passando quantidade de ponto para vocês. Por quê, Rosângela? Porque se vocês quiserem fazer menor, menina, vocês não vão se perder. Se quiser fazer maior, não vão se perder. Certo? Só por isso. Então, o que eu fiz? Vim passando a minha carreira, prendi com ponto baixíssimo, fiz uma correntinha. Nesse mesmo buraquinho, vou estar fazendo o meu primeiro ponto, meio ponto, e vou passar meio pontos até eu chegar lá na minha marcação. Olha só, então passei meio pontos até cheguei aqui na minha marcação. Vou tirar minha marcação e vou fazer aqui 14 diminuições de pontos altos, certo? Ó, solto os 3, passadinha na agulha, fico com 3, solto 2, laçadinha, vem pro próximo, solto 2 e puxo os 3. Então, vou fazer 14 diminuições, ok? Vou fazer elas e volto. Olha, cheguei aqui, ó, tiro a minha marcação e faço a minha última diminuição. 14 diminuições, certo? E fiz a última. Dou continuidade em meio pontos até lá no final. Olha, passei os meios pontos, cheguei aqui no final, fiz aquele prendi com ponto baixíssimo, uma correntinha. Eu volto aqui e faço o meu primeiro meio ponto. E vou passar meio pontos até eu chegar um antes da minha diminuição. Tá vendo? Até eu chegar um antes. Vou passar eles. Olha, cheguei aqui, tá vendo? Aquele um antes da minha diminuição. Vou estar fazendo um ponto alto. Olha. Depois da diminuição, eu faço outro ponto alto. Viram? Fiz 2 pontos altos, faço uma diminuição, um ponto alto, uma diminuição, um ponto alto, uma diminuição, um ponto alto, uma diminuição, viram? Aí cheguei aqui na minha última diminuição, ó. Faço um ponto alto, do outro lado dela, faço outro ponto alto. Viram? E dou continuidade em pontos baixos não, meio pontos, até eu chegar lá no final da carreira. Certo? Olha só, terminei a minha carreira,
prendi novamente, no mesmo buraquinho vou estar fazendo meio ponto. E vou passar meio pontos até eu chegar lá em cima daquele ponto alto, certo? Um antes da minha diminuição. Vou passar até eu chegar lá na frente. Olha só. Cheguei aqui, ó, tá vendo? Eu fiz meio ponto até em cima daqueles 2 pontos altos. E cheguei na minha diminuição, olha. Vou estar fazendo uma diminuição em cima da outra, ó. Viu? Faço um ponto alto, uma diminuição, ó. Uma diminuição, um ponto alto. E olha só, cheguei em cima da outra diminuição, tá vendo? Vou estar fazendo uma diminuição em cima da outra. E cheguei naqueles pontos altos, ó. Vou dar continuidade em meio pontos até lá no final. Meio pontos até no final da carreira. Olha só, meus amados. Cheguei no final da minha carreira, prendi aqui. E olha só, eu vim aqui depois daquela diminuição, tá vendo? Eu contei 1, 2, 3, 4 pontinhos e marquei depois da diminuição, certo? Eu cheguei aqui agora, como daqui para cima vai levantar o caninho e eu não quero alteração nos meus pontos, o que eu vou fazer? Eu fiz uma correntinha, vou virar o meu trabalho, percebeu? Eu virei para dentro, vou fazer um ponto baixo, eu vou voltar em pontos baixos até eu chegar lá na minha marcação, certo? Voltei o trabalho, tá vendo? Eu tava vindo assim, agora voltei o trabalho. Olha só, então vim passando os meus pontos baixos, cheguei aqui naqueles 4 pontos antes da minha diminuição, tirei minha marcação, eu vou vir aqui, ó, vou estar fazendo uma diminuição de pontos baixos, viram? Uma diminuição de pontos baixos, vou virar assim o meu trabalho aqui para frente, eu dobro o sapatinho e vou passar aqui 8 pontos baixos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá vendo? Cheguei na diminuição, ó. Aí eu vou fazer mais 2, ó. 6, 7 e 8. Viram? Passei 8 pontos baixos aqui na frente. E faço a diminuição. Ó. E faço a diminuição. E dou continuidade em pontos baixos até eu chegar lá no final da carreira. Ok? Olha só. Cheguei aqui, prendi no meu primeiro ponto baixo, arrematei a minha linha e vou estar cortando ela. A gente não vai precisar mais da linha rosa, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha linha branca, a gente vai fazer a língua, antes de dar continuidade. Aqui, ó, esses 8 pontos baixos que eu passei, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu vou vir aqui na laçadinha de dentro, vou estar puxando a minha linha, vou fazer uma correntinha. Nessa mesma laçadinha, eu vou fazer 2 meio pontos, certo? 2 meio pontos. E olha, e vou passar meio pontos pegando só a laçadinha de baixo até eu ficar com
8 pontos, né? Então, ó, eu já passei 2, 3, 4, escapuliu ou derrota. 5, 6, 7 e 8. Viram? Aí eu cheguei aqui no meu último pontinho, ó. Aí vou pegar só a laçadinha de baixo e vou estar fazendo um aumento de meio pontos. Viram? Vou fazer uma correntinha, olha lá, como fica bem no meio certinho. Vou virar o meu trabalho. Nesse primeiro pontinho, vou estar fazendo um aumento de pontos baixos. E vou até no penúltimo. Olha, aqui eu fiz o aumento no primeiro. Nesse aqui eu vou fazer no penúltimo, certo? Vou fazer 2 pontos baixos no mesmo buraquinho. E vou estar fazendo o meu último ponto baixo. Faço uma correntinha, vem no meu primeiro buraquinho e faço um meio ponto, certo? Essa carreira eu vou ficar com 13 meio pontos, certo? Vou até lá no final. Olha, cheguei no final, eu faço 2 meio pontos. Viram? 1 e 2 no mesmo laçadinha. Eu não vou fazer correntinha desse lado. Vou voltar aqui no meu primeiro pontinho. No segundo eu vou fazer um aumento. Vou ficar com 14 carreiras. Vou de pontos baixos até no final da carreira. Olha só. Passei os meus pontos baixos, vou fazer o meu primeiro pontinho. No segundo aqui eu vou fazer um aumento, certo? Vou fazer um aumento e vou de meio pontos até lá no penúltimo. Olha, cheguei no penúltimo, eu faço um meio ponto e faço o meu último. Então, eu tô com 16 meio pontos. Vou fazer uma correntinha, vou fazer o meu primeiro pontinho. Tem hora que eu faço correntinha, tem hora que eu não faço, é porque eu me perco. Mas não precisa fazer correntinha, não. Faço um aumento, eu vou fazer 2 aumentos nessa carreira. Eu vou ficar com 18 pontos baixos. Chegando lá no final, vou estar fazendo um aumento. Olha só, cheguei no final. Vou voltar os meus 18 meio pontos, ok? Vou passar eles. Olha só, amados, vou explicar agora para fazer a língua dos outros, certo? Olha aqui, ó. Nessa aqui a gente passou aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Naqueles outros, e a gente tá com 18 pontos. Naqueles outros ali, eu tinha que fazer mais 2 aumentos. Eu simplesmente, eu vim aqui, ó, fazia o meu primeiro pontinho e faria um aumento. Dava continuidade, chegando aqui no penúltimo, eu fazia outro aumento para ficar com 20 pontos. Como esse aqui a gente vai passar lã, eu não vou fazer o aumento, eu vou voltar 18 pontos baixos. Nos outros, eu voltaria 20 pontos nessa carreira, ok? Então, eu vou passar essa carreira e volto. Então, eu passei 8 carreiras. Naqueles outros, nesses aqui, eu teria que estar com 20. Nessa, eu estou com 18. Foi como eu falei, tinha que fazer um aumento aqui e uma aqui, para ficar com 20 pontos, certo? Então, a minha 9ª carreira, eu vou voltar em meio pontos e vou voltar a minha 10ª carreira em pontos baixos, ok? Olha só, eu passei, né, o meu meio ponto, voltei a minha 10ª carreira em pontos baixos. A minha 11ª carreira,
eu vou passar 4 pontos baixos, ó, 2, 3, 4. Nessas aqui, como a gente passa 20, então eu ia passar 5 pontos baixos e 10 meio pontos. Nessa, como tem 18, eu vou passar 4 pontos baixos, 10 meio pontos e 4 pontos baixos. Certo? Vou até no final para dar outro exemplo. Olha só, nessa aqui, como eu passei essa pelúcia aqui, ela fica bem alta, o que eu vou fazer? Aqui, meninas, eu vou rematar a minha linha. Tanto nessa aqui e nessa outra aqui, o que eu fiz? Eu virei o trabalho, passei 5 pontos baixos, 10 meio ponto e 5 pontos baixos. Cheguei aqui, virei o trabalho, passei de novo 5 pontos baixos, 10 meio pontos e 5 pontos baixos e cortei. Certo? Eu repeti essa minha 11ª carreira aqui, ó, 3 vezes. Entenderam? Essa aqui vai ficar com 11 carreiras e aquelas outras vai ficar com 13, certo? Então, chegando aqui, eu vou rematar minha linha, me achar e volto. Olha só, eu peguei aqui para vocês verem, tá vendo? É o pezinho que eu vou finalizar com vocês, vai ser esse aqui. Então, olha, eu passei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até nesse ponto. Aí eu voltei mais uma carreira e voltei novamente. 5 pontos baixos, 10 meio ponto e 5 pontos baixos. Então, eu fiquei com 13 carreiras nessas aqui, certo? Olha só, dá a altura certinho, vendo? Então, é dessa forma. Esse aqui é o desse aqui, ó, que eu vou finalizar com vocês, certo? E esse aqui é esse aqui que eu vou estar finalizando com vocês também, é assim, certo? Então, aí então eu vou me achar e volto com vocês. Olha só, meus amados, fui ali tomar um remédio, eu tô com uma crise de labirintite que eu não tô nem enxergando. Aqui foi onde a gente prendemos para fazer a língua, tá vendo? Aqui. Aí então, que foi depois da nossa diminuição. Aqui é o pontinho da diminuição. Eu venho pro próximo pontinho, vou pegar só a laçadinha de dentro, tá vendo? Vou puxar a minha linha, assim, dessa forma. Vou fazer escapuliu, ó. Vou pegar minha laçadinha de dentro, puxar a minha linha, vou fazer uma correntinha. Nesse mesmo pontinho, eu vou estar fazendo um meio ponto, viram? E olha, e vou passar meio pontos até lá antes da diminuição, passando meio pontos, pegando só a laçadinha de dentro, certo? Então, vou passar a minha carreira e volto com vocês. Nessa aqui, como é uma cor só, eu não peguei só a laçadinha de dentro, eu peguei as 2 laçadinhas, tá vendo? Eu peguei as 2, porque não precisa fazer essa divisória, certo? Então, vou passar aqui até lá do outro lado e volto, ok? Olha só, amados, eu esqueci. Então, eu vim passando os meus meio pontos, pegando só a laçadinha de dentro. Quando eu chego aqui atrás, eu vou fazer uma diminuição, certo? Uma diminuição aqui atrás. Só essa diminuição também aqui, ó. E faço uma diminuição, só para dar uma diminuídazinha e dar uma curvinha no caninho da nossa bota, certo? Aí sim, agora eu vou até lá no final. Chegando lá, eu volto com vocês. Olha só,
Então, eu vim passando, tá vendo? Tá vendo que eu deixei um pontinho aqui sem fazer? Que é aquele onde eu fiz a minha diminuição, ó. Aqui tá a minha diminuição, tá vendo? Aí, da mesma forma, eu deixei esse aqui sem fazer, ó. Vendo? Um pontinho depois da diminuição, a gente deixa sem fazer. Eu vou virar o meu trabalho, fiz uma correntinha. Nesse primeiro pontinho aqui, eu vou estar fazendo 2 pontos baixos dentro dele, porque eu quero que essa partezinha venha mais para a frente, certo? E vou passar até faltar um lá do outro lado, eu volto com vocês. Pontos baixos. Olha, meus amados, eu cheguei aqui no final, tá vendo? Eu vou fazer o meu aumento de pontos baixos, viram? Vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. Nesse primeiro pontinho, vou estar fazendo um meio ponto, viu? Eu fiz um meio ponto, vou me achar. Olha só. Então, eu fiz o meu meio ponto no meu primeiro ponto baixo, tá vendo? Eu vou fazer uma correntinha, vou dar laçadinha na minha agulha, vou voltar nesse mesmo buraquinho e vou fazer outro meio ponto. Por que que você fez isso, Rosângela? Porque eu preciso do aumento e entre esses 2 meio pontos aqui, onde eu fiz essa correntinha, eu vou colocar um ilhóis, entendeu? Por que não 2, Rosângela? Porque senão vai ficar largo, certo? E vou dar continuidade em meio pontos até chegar lá no final, faltando um. Aí eu volto com vocês, ok? Olha só, cheguei no final, tá vendo? Faltando um pontinho, vou repetir, olha. Vou fazer um meio ponto, uma correntinha, vou voltar no mesmo buraquinho e fazer o meu meio ponto, viu? Vou me achar. Eu me achei, meninas. Chegando aqui, aqui eu marquei aqui, tá vendo? E marquei aqui para mim não perder, ó. Aqui tem um meio ponto, uma correntinha e um meio ponto. Então, como eu vou pular 2, eu já marquei. Vim aqui e marquei também. Eu vou arrematar a minha linha dessa forma aqui. Tá vendo? Dessa forma. Eu vou vir aqui, ó. Pular aqui o meu meio ponto, a correntinha, mais um meio ponto. E vou vir para cá e vou puxar a minha linha. Vou puxar a minha linha, tá vendo? Puxei a minha linha, puxei até do lado errado, mas não tem problema. Fiz uma correntinha. Olha só o que eu vou fazer. Nesse mesmo buraquinho, vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas. Vou pular um da base e vou vir pro próximo. E vou passar pontos baixos até eu chegar lá do outro lado. Rosângela, faz alguma diferença fazer isso? Faz muita diferença. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, olha. Olha só. Aqui vai ser aonde eu vou colocar o meu terceiro ilhóis. Olha lá o buraquinho, tá vendo? Olha aí a voltinha que dá. Que graça que fica. Então, e atrás, Rosângela, essa diminuição, isso faz diferença? Faz, menina. Olha para vocês verem a curvinha que dá do calcanhar para o caninho da botinha. Percebe? Então, faz muita diferença. Claro que faz diferença. Então, eu vou passar meus pontos baixos até faltar lá aqueles 2 que foi a diminuição que eu fiz, né? E volto com vocês. Olha só, amados. Então, eu cheguei aqui, ó. Aqui tem aquele meio ponto, a correntinha e o meio ponto que a gente fez o aumento, tá vendo? Então, aí falta 2 aqui, ó. Vou fazer 2 correntinhas e fazer o meu último pontinho. Olha, vou fazer uma correntinha. Nesse mesmo ponto baixo aqui, eu vou enfiar a minha linha.
Tá vendo? Vou vir para dentro do buraquinho e vou estar fazendo uma diminuição, viram? E dou continuidade até eu chegar lá no final. Eu tô voltando em meio pontos. Vou até lá no final e volto com vocês. Olha só. Cheguei aqui, ó. Tá vendo? Fiz o meu último pontinho antes do buraquinho. Vou dar laçadinha dentro do buraquinho. Puxar a minha linha. Puxar a minha linha. Vem pro próximo aqui. E faço a minha diminuição. Viram? Faço uma correntinha. Viro o meu trabalho. Nesse mesmo pontinho eu faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, pulo um da base e vou até faltar dois lá do outro lado em pontos baixos. Olha, faltando dois, vou fazer duas correntinhas, pulo um e faço o último pontinho, certo? Faço uma correntinha, vou me achar. Olha só, amados, eu me achei. Então, eu cheguei aqui, eu vou cortar minha linha, certo? Vou cortar minha linha e vou explicar aqui agora para vocês, olha. Ela fica esse tamanho, igual esse tamanho dessa aqui, tá vendo? É o mesmo tamanho. Só que essa aqui eu fiz acabamento nela aqui. Como eu tenho que dar continuidade na outra, eu vou deixar essa aqui um pouquinho na espera e vou continuar nessa aqui agora, tá bom? Olha, mas nessa aqui eu só vou passar duas carreirinhas e volto a trabalhar nessa aqui de novo, tá bom? Essa aqui eu confeccionei ela, por isso que ela tá maior, com linha charme, toda na linha charme que eu confeccionei. Então, essa marrom escura, a cor dela é 7504. E a mais clarinha é a 7563, tá vendo? Então, quando eu cheguei aqui, ó, eu arrematei a minha linha. Nessa também, cheguei aqui, fiz o terceiro buraquinho e arrematei. Nessa aqui, se vocês observar, o cano dela é mais alto. Por quê? Porque também ela é maior, certo? Ela é maior. Então, o que eu fiz? Quando eu cheguei aqui, em vez de arrematar a minha linha, olha lá, ó, o buraquinho, da mesma forma que tá o buraquinho aqui, ó. Eu vim aqui, fiz o meu primeiro meio ponto, tá vendo? Meu primeiro, dentro do buraquinho, um meio ponto, não fiz mais diminuição. E fui até do outro lado em meio ponto. Quando eu chegar lá do outro lado, eu volto com vocês, ok? Então, eu voltei a minha carreira de meio pontos, tá vendo? Cheguei aqui, fiz uma correntinha, vou virar o meu trabalho. No meu primeiro pontinho, vou estar fazendo um ponto baixo. Duas correntinhas, vou pular um da base e vou fazer o terceiro. Vendo? Esse é o quarto buraquinho nessa maior. E vou até lá no final em pontos baixos, ok? Olha só, faltando dois, vou fazer duas correntinhas, pular um da base e vou fazer meu último pontinho. Fiz o meu último pontinho, eu vou rematar a minha linha. Perceberam que eu passei duas carreirinhas a mais nessa aqui? Olha, essa aqui vai ficar com 4 ilhões. Olha, 1, 2, 3, né? E o quarto é aqui lá naquele ponto alto, no meio ponto, aonde fizemos aquela correntinha, certo? Aqui eu vou cortar a minha linha. Olha só, amados. Lembra que ali, ó, eu mostrei aqui para vocês que a gente deixou um pontinho sem fazer? Da mesma forma eu deixei nessa. Eu vou vir aqui nele por dentro, certo? Assim, ó, eu pego dessa forma aqui, ó, e pego ele lá por dentro. Vou pegar a minha linha e vou puxar ela, tá vendo?
E vou subir aqui fazendo um acabamento. Então, aonde tem meio ponto, eu vou colocar só um ponto baixo também, certo? Vou passar pontos baixos, ó. Vou subir aqui naquela carreira de pontos baixos. Vou puxar aqui. Foi bem aquele aumento, né, que a gente fizemos. Aqui é o meu primeiro meio ponto do aumento. Tá vendo? Aí eu já venho aqui para dentro das correntinhas, daquela correntinha onde eu fiz, faço aquele outro ponto, um ponto baixo em cima daquele outro meio ponto do aumento. Aqui, ó, tá o buraquinho, tá vendo o buraquinho? Eu pego dentro do buraquinho, porque é bem pertinho esses ilhóis. Faça onde eu fiz o meio ponto. Aqui tá o outro buraquinho. Ó, aqui foi aonde a gente fez aquela diminuição. Tá vendo? E aqui, ó, tá um pontinho e um buraquinho. Então, eu vou fazer o meu pontinho, viu? Fiz o meu pontinho. Vou dar uma puxadinha nessa linha aqui para ajeitar. Eu viro o trabalho, certo? Eu viro o trabalho, eu não vou repetir esse pontinho, já vem lá para dentro do buraquinho e faço o meu ponto baixo. E dou continuidade dessa forma que eu subi aqui, eu vou descer lá do outro lado e vou passar pontos baixos até eu chegar lá do outro lado, certo? E olha, e fica assim dessa forma. Então, vou passar, chegando aqui, eu volto com vocês. Olha só. Cheguei aqui, ó. Eu pego aqui dentro do buraquinho, lembra? Aí, aqui tá o meu último pontinho, certo? Eu não vou fazer aumento nele. Eu simplesmente viro o meu trabalho, faço o ponto baixo. Dentro daquela carreira de meio pontos, que foi aquela a mais que a gente fizemos. Ou a carreirinha de pontos baixos. A carreira de meio pontos e vou fazendo, ó, que aqui foi bem aquela diminuição, a nossa carreira de pontos baixos, certo? Aqui, ó, aliás, aqui aonde tá aquele meio ponto de aumento, aqui tá a correntinha, ó, viro o trabalho. Já desço aqui para baixo, ó, aonde tá, peraí que eu tô pegando errado, aonde tá o meio ponto, faço o meu ponto baixo, na carreirinha de pontos baixos e aonde fizemos a primeira carreira de meio pontos e faço outro ponto baixo. Venho aqui na laçadinha de dentro e faço um ponto baixíssimo e olha, e ele vai ficar dessa forma. Vou arrematar a minha linha, cortar ela e volto. Olha só, amados, então, eu já até coloquei o ilhóis nesse daqui, tá vendo? Já coloquei os meus ilhóis, ó. Então, a única coisa que falta é fazer essa partezinha aqui. Vou fazer ela junto com vocês. Aqui, quando a gente passa 3 carreiras, né, aquelas 2 carreiras a mais, quando a gente volta, dá aquela laçadinha, que são essas laçadinhas do meio ponto, certo? Eu simplesmente venho aqui, ó, pego aqui a minha primeira laçadinha, de baixo para cima, puxo a minha linha, certo? Puxo a minha linha e passo pontos baixíssimos aqui. Uma coisa simplesinha e dá um maior tchan no sapatinho isso aqui. É tipo quando eu faço aqueles all-star que eu faço aquela partezinha colorida na abinha da base. Fica só o show. Dá uma diferença que vocês nem imaginam. São aqueles 10 meio ponto que a gente passa. Olha, tá vendo? Aí passo ele, puxo a minha linha
e corto. Corto. Olha só. Que gracinha que fica isso aqui. Eu venho no mesmo buraquinho, puxo a pontinha para dentro, venho nesse aqui, no mesmo buraquinho e puxo para dentro também. Tá vendo? Dessa forma. Aqui eu venho aqui, ó, pego uma laçadinha, só qualquer uma laçadinha, faço um ponto baixíssimo, que miséria de linha que eu deixei. E arremato e corto, certo? Vem aqui também do outro, ó, pega a laçadinha, arremato e corto, certo? E fica dessa forma. Então, essa aqui, a única coisa que falta é estar moldando e colocando no cardacinho, certo? Vou moldar ela, bater uma aguinha nela, só uma aguinha, para tá ajeitando os pontinhos, que eu já colei até a minha etiqueta, deixar ela aqui um pouquinho umedecida e me achar. Então, a gente vai finalizar essa aqui com a minha linha preta, né? Linha preta também. Eu vou vir aqui, ó, nessas laçadinhas que eu deixei aqui embaixo. Eu vou fazer logo isso aqui, porque massa muito o sapatinho. Vou pegar a minha laçadinha de baixo para cima e vou passar pontos baixíssimos, pegando aquela laçadinha e vou passar pontos baixíssimos. Vou passar por toda a volta, chegando aqui, vou estar arrematando a minha linha pro lado de dentro e volto com vocês, ok? Ó. Olha só, amados, vamos finalizar essa, certo? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui mais ou menos aqui embaixo, meninas, só um pedacinho aqui embaixo, com a minha linha, certo? Que é essa pelucinha, deixar bem pouquinho. Vou fazer uma correntinha e vou subir aqui prendendo, ó. Vou fazer pontos baixos, ó. Pontos baixos. Em cada um buraquinho, eu vou fazer um ponto baixo, certo? Só mesmo um detalhezinho aqui na língua. A gente se perde porque a linha é folgada, né? E vou passar até lá do outro lado. Chegar lá, eu vou descer uns 2, 3 pontinhos. Vou cortar ela e volto, certo? Olha só, viu? Passei, ó, aqui. Quando eu colocar ela por dentro, ela vai ficar dessa forma. Perceberam? Agora vamos fazer o acabamento aqui. Olha só, amado. Essa aqui eu não fiz aquele acabamento igual eu fiz nessas aqui. Eu fiz o acabamento nessa aqui igual eu fiz naquela outra com vocês. Eu simplesmente vou vir aqui, certo? Lá no meu pontinho que eu deixei. Vou pegar ele, ó. Vou pegar ele e vou puxar a minha linha. Puxar aqui a minha pelucinha, certo? Ó, eu puxo a minha pelucinha, trago ela aqui pra cima e vou fazer subir aqui em pontos baixos, que já atrapalhei aqui. Começar de novo. Puxa a minha linha, certo? Venho aqui e faço um ponto baixo bem folgadinho. Então, em todos os buraquinhos, eu vou colocar um ponto baixo e não vou pegar dentro dos buraquinhos igual peguei a outra, não. Quando escapola, às vezes, quando escapola, se a gente não conseguir, a gente tem que começar de novo. A raiva que eu tenho dessa linha é só essa, certo? Vou tentar pegar aqui. Olha, consegui achar a pontinha. Aqui, ó, é aquele meio ponto onde eu fiz aquele aumento, tá vendo? Aqui é aquela correntinha, ó, faço um ponto baixo nela. Aqui é aquele outro meio ponto,
certo? Aqui é aquela diminuição, ó, tá vendo? Aqui é a minha carreira onde eu fiz um buraquinho. Aí cheguei aqui em cima, ó, no meu último pontinho. Viram? Dessa forma. Aqui já tá a correntinha do buraquinho. O que eu vou fazer? Aqui em cima eu vou passar meio ponto, certo? Olha, meio ponto. Vou passar até eu chegar lá na correntinha do buraquinho, certo? Olha, meio ponto. E olha só a voltinha que dá. Que legal. Eu vou fazer até eu chegar aqui em cima dessa correntinha e volto. Olha só, eu vim passando meio pontos até em cima da correntinha, certo? Chegar aqui, ó, no meu último pontinho, eu vou fazer um ponto baixo e vou descer aqui, respeitando todos os pontinhos. Ó, aqui, ó, uma carreira. Aqui é a carreira do buraquinho. Em todas elas eu vou colocar um ponto baixo, certo? Não tô pegando por dentro dos buraquinhos, não. Tô pegando por fora. Vento, ó, vou pegar ele, ponto baixo. Oh, escapuliu de novo. Opa, ainda bem que eu consegui pegar. Tá vendo? Aqui é uma carreirinha de pontos baixos. E aqui meu meio ponto. Ó. Aí, olha só. Fica do mesmo jeitinho. Chegando aqui, eu vou só pegar aquela laçadinha de dentro. Ó. Tá vendo? Vou fazer um ponto baixíssimo e puxa minha linha, certo? E ela fica dessa forma. Olha só que bonitinha que fica, certo? Vou ver como eu rematei isso aqui para ensinar vocês. Ah, meninas, aqui como eu prendi com a correntinha, eu corto aqui agora e eu só vou esconder a minha linha. Puxo para dentro, puxo para fora, certo? Até eu esconder ela todinha. Ó, vem aqui, puxa aqui para dentro, até ela sumir. Tá vendo? Ela não vai desmanchar, porque ela vai sumir aqui entre a pelúciazinha. E só foi assim que eu fiz, certo? Vou botar o cardacinho nessa aqui e volto. Aliás, o ilhóis. Olha, mas eu vim aqui só mostrar uma coisa para vocês. Aqui, tá vendo aonde lá a gente fez aquela correntinha, ó, tá vendo? É aonde que a gente enfinha o ilhóis. Como, ó, ele passa bem facinho, porque a gente fizemos aquela correntinha, né? Um meio ponto de um lado, um meio ponto do outro. Aí a gente dá uma puxadinha assim, ó, pra não tá prendendo a pelúciazinha, tá vendo? Ó, da forma que eu já coloquei desse lado aqui. Aí é só apertar o ilhóis, ó, e aperta o ilhóis, certo? Então, aí eu já coloquei a minha palmilha, certo? Eu colo a palmilha, principalmente quando é de crochê, certo? Colei a minha etiquetinha, vou colocar o cardacinho aqui para vocês, porque quando o cardacinho ele é meio grande, olha só, fica tão legal isso aqui quando é o cardacinho, ele é chatinho, fica hiper legal, que faz um lacinho no cardacinho. Tá vendo? Eu peguei aqui, ó, enfiei de cima para baixo. Eu não quero moldar ela por causa dessa pelucinha, aqui tá frio. Quando eu faço isso, olha, eu venho aqui por debaixo as duas pontinhas, ó. Tá vendo? Puxei as minhas duas pontinhas para baixo, ó. Vou dar mais uma puxadinha aqui. Aí eu venho, ó, levo eles para cima, cruzo eles, venho aqui nesse próximo ilhóis, olha só,
Aí ele me dá um lacinho, mas isso aqui fica bem bonitinho quando é quadrado o, o cardaço, certo? Aí dá um lacinho, tá vendo? Que bonitinho. Depois eu simplesmente venho aqui, ó, puxo de baixo para cima também, ó, e puxo, olha só. Aí eu ajeito ela, descendo ela para baixo e dou um lacinho. Esse aqui eu fiz algo para fazer o kit com ele. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês, certo? E dou o lacinho, ó. Eu não quero moldar ela, mas ela tá já praticamente moldadinha. Só mesmo para ajeitar esses pontinhos, ó, certo? E tá aqui o parzinho dessa aqui. Vamos findar essa aqui agora. Olha só, amados, essa botinha também eu confeccionei lá na Bela Fashion, que é a azul 501 e na linha Charme. Eu amei essa cor aqui, que é a 20. Então, amados, com a minha linha Charme, que é da cor 2931, eu vou pegar aqui a minha primeira laçadinha. Lembrando, olha, aqui tá o pontinho. Esse pontinho aqui foi aquele em cima da correntinha. E no próximo pontinho, né, que a gente andou, eu vou vir aqui, ó, vou pegar ele, certo? Só o de fora, vou fazer uma correntinha. Nessa mesma laçadinha, eu vou estar fazendo 2 meio ponto, tá vendo? E vou passar meio pontos pegando só a laçadinha de fora até lá do outro lado, certo? Vou passar ela e volto. Olha só. Então eu vim passando, tá vendo? Cheguei aqui no penúltimo. Esse penúltimo aqui, ó, ele é bem em cima do buraquinho, tá vendo? Eu faço meu meio ponto. E no último, eu faço um aumento. Fiz o meu aumento. Olha, faço uma correntinha. Viro o trabalho. Nesse primeiro meio ponto, eu vou fazer um aumento de pontos baixos, viu? E vou voltar essa carreira até chegar lá no último em pontos baixos. Vou passar ele e volto. Ok? Olha só, meus amados, cheguei aqui no último, tá vendo? Vou estar fazendo um aumento de pontos baixos também, certo? Olha, ele vai fazendo um biquinho, tá vendo? Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Nesse primeiro ponto baixo que foi o aumento, eu vou fazer um aumento de meio pontos. Tá vendo? E vou até lá no final em meio pontos. Vou passar minha carreira e volto com vocês, ok? Quando a gente dobra, olha só, ele vai seguindo aqui, ó. Tá vendo? Ele vai seguindo retinho, ó. Se não fazer o aumento, ele não segue aqui. Olha aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Ele vai seguindo. Então, eu vou voltar a minha carreira de meio ponto. Olha só. Cheguei aqui no final, no meu último ponto baixo, né? No meu último ponto baixo, vou colocar 2 meio pontos. 1 e 2. Certo? E olha só, ele vai acompanhando, ó. Vou fazer uma correntinha. Nesse mesmo buraquinho, vou estar fazendo um aumento novamente. E vou voltar a minha carreira em pontos baixos. Olha, cheguei no final da carreira, vou fazer 2 pontos baixos, certo? 2 pontos baixos lá naquele primeiro, último meio ponto. Tá vendo? Vou dobrar aqui para vocês verem como que ela vai ficando. Olha. Tá vendo como ela vai seguindo? Ela segue certinho.
ó. Então, eu vou virar o meu trabalho. Lembrando, meninas, a gente sempre começa daqui, né? Esse a gente começa daqui para esse lado ficar certo, certo? Vou fazer novamente um aumento, ó, vou fazer uma correntinha. No mesmo pontinho, eu vou fazer 2 meio ponto, certo? E vou passar meio ponto até eu chegar lá no final da carreira. Olha só, vim passando a minha carreira toda, né? Cheguei aqui, ó, eu arrematei meu fio. O que eu vou fazer? Eu vou cortar ele aqui. Eu vou vir aqui de novo, desse lado, aqui, ó. Nessa mesma laçadinha, vou puxar a minha linha na mesma laçadinha onde eu fiz os 2 aumentos, certo? Essa linha aqui, ela desfia demais, essa linha. Parece que desfia mais do que as outras. Ó, vou prender aqui assim, dessa forma. E vou passar pontos baixos, ó. Já vem aqui lá pro meu primeiro aumento de meio ponto. Ó, aqui foi a minha carreira de pontos baixos. Não vou fazer aumento. Ó, minha carreira de meio ponto, minha carreira de ponto baixo, a minha carreira de meio ponto e chega aqui, ó, na última, certo? Fiz um ponto baixo, viro o trabalho, nesse mesmo buraquinho eu faço um ponto baixo e vou de pontos baixos até eu chegar lá do outro lado, ok? Olha, fica dessa forma. Então, eu vou passar meu ponto baixo até chegar lá do outro lado. Lembrando, olha, primeira carreira a gente fez de meio ponto, a segunda ponto baixo, a terceira meio ponto, a quarta ponto baixo, a quinta meio ponto e a sexta a gente tá fazendo em ponto baixo, fazendo o acabamento, ok? Então, vou até lá do outro lado e volto. Olha só, cheguei aqui, né, fiz da mesma forma que eu fiz aqui, desci, cheguei aqui, ó, na mesma laçadinha, vou prender com ponto baixíssimo, vou puxar a minha linha e vou rematar ela, certo? Olha, vou rematar a minha linha, viu? E ela fica dessa forma. Aí, quando a gente dobra, olha aí, ó, ela encaixa certinho. E vou cortar minha linha aqui, puxo ela e vou rematar ela aqui por debaixo. Olha, meus amados, aqui eu já vim aqui, coloquei meu ilhóis, tá vendo? Aqui é só levantar, vem aqui no buraquinho, ó, tá vendo? Coloco o ilhóis e aperto ele. Aperto ele dessa forma e pronto. E coloquei o ilhóis. E ela fica dessa forma. Olha que gracinha, meninas, que fica. Vou colocar o cardacinho neles agora, nos outros 2 e volto com vocês, ok? Olha só, meus amados. Então, eu coloquei o cardacinho, tá vendo? Olha que gracinha que fica, menina. Ficou linda, né? Aí, coloquei nesse aqui também, ó, certo? Nesse aqui eu já tinha colocado com vocês. Vou mostrar o que eu fiz do kit desse aqui pra vocês, certo? Olha só. Na medida que quando eu fiz essa botinha aqui, eu gostei tanto dela, eu vim e fiz a touquinha. Olha. Tá um pouco baixa aqui, fica bem durinha, tá vendo? Coloquei um pomponzinho, bem fofinho. E trabalhei essa pelúcia aqui, com aquela pelúcia lá do amigurumi, certo? Fiz o tapa-orelha e olha só, eu fiz ele bem encurvadinho para encaixar certinho na orelha, tá vendo? Porque tem uns que fica reto, né? Aí eu fiz bem certinho para tá encaixando. Olha só, meninas, que kit mais bonitinho que fica isso aqui, certo? Não dá muito para ver porque o celular
tá baixo. Mas foi o que eu tive para hoje, meus amados. Espero que vocês tenham gostado, que consiga fazer. Que Jesus abençoe ricamente, poderosamente a cada um. E beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Caso alguém tenha interesse em aprender a fazer essa touquinha, eu posso estar ensinando a vocês a fazer, certo? Então foi isso aqui, meus amores. Beijo.